Boa noite, querido irmão, querida irmã que nos acompanha pelas redes sociais. Seja bem-vindo a mais uma reunião de oração, nesta quarta-feira, que você possa estar com o teu coração aberto para receber as bênçãos de Deus que Ele tem reservado para você nesta noite. Eu convido neste momento a fechar os olhos, curvar a fronte e vamos orar pedindo as bênçãos de Deus. Querido Pai Celestial, obrigado pela oportunidade de mais uma vez nos reunirmos, mesmo que remotamente, à distância, mas unirmos o nosso coração em uma prece a Ti, apresentando a Ti as nossas necessidades e buscando de Ti o conforto, o ânimo, a esperança, a certeza da Tua salvação. Abençoe o culto desta noite, tudo o que aqui for feito seja para a Tua honra e a Tua glória. É o que rogamos, agradecidos, e oramos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, é muito bom ter você conosco. Convidamos você a louvar e adorar o nome de Deus com a gente com a música Teu Santo Nome. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome
sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Como você está? Eu não consigo ouvir a resposta daqui, mas eu posso imaginar que você talvez esteja feliz, talvez esteja bem, e que bom por isso. Mas talvez você esteja com alguma dificuldade, e isso é bem normal. E nós estamos aqui nesse momento, estamos unidos. Onde quer que você esteja, nós temos a oportunidade de nos unir em oração. Seja lá o que você esteja sentindo falta, talvez você sinta falta de alguma coisa, eu posso dizer para você que algumas vezes eu sinto falta de algo e às vezes demoro a conversar com Deus sobre isso. Às vezes eu penso até, será que não é um capricho meu? Será que isso eu devo falar com Deus ou pedir para Ele? Eu não sei exatamente quais são as coisas que Deus mais quer me dar, e eu não sei quais as coisas que Deus mais quer lhe dar, e quais as coisas exatamente que você precisa. Mas quando eu leio Romanos 8:32, eu leio assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele, gratuitamente, todas as demais coisas? O mais importante Deus já nos deu. E eu tenho certeza que nesse momento, ao orarmos e ao abrirmos nosso coração a Deus, Ele olhará para o nosso coração e Ele vai nos dar tudo aquilo que nós precisamos. Se você puder, eu vou lhe convidar para que nós nos ajoelhemos e nós falemos com Deus. Mas antes disso, você fique à vontade. Se quiser externar algum pedido, você tem a oportunidade de fazê-lo aqui, através desse canal. Pode digitar o seu motivo de gratidão ou o seu agradecimento e nós estaremos acompanhando e orando juntos. Vamos nos ajoelhar. Santo e querido Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de orarmos ao Senhor, de abrirmos nosso coração, Senhor. O Senhor é nosso Criador, mas o Senhor também é o nosso Salvador, e o principal, o Senhor já nos deu, através de Jesus. O Senhor nos salvou. Obrigado, Senhor, porque nós temos esta promessa e nós podemos ter fé que o Senhor está fazendo por nós todo o necessário, que está preparando a eternidade para nós, apesar de nós mesmos. Santo Deus, obrigado porque nós também podemos externar ao Senhor todos os nossos motivos, tanto de gratidão, quanto os nossos anseios, coisas que nos inquietam nesta vida aqui. Santo Deus, seja lá qual for a situação, nós queremos ter mais fé, mais confiança, entregar nas Tuas mãos e ter a certeza de que, assim como o Senhor nos deu Jesus e a salvação, o Senhor quer nos dar
todas as coisas das quais precisamos. Por isso queremos, confiados em Ti, entregar nossa vida, nosso dia, nossos momentos em Tuas mãos, para que o Senhor nos conduza, para que o Senhor nos envolva, para que o Senhor nos preencha, para que o Senhor seja aquilo que nós necessitamos. Santo Deus, muito obrigado por ouvir nossa oração. Nós fazemos essa oração não pelos nossos méritos, mas pelos méritos do nosso Salvador Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Que alegria falar hoje para vocês. Quando o pastor mandou mensagem para mim perguntando se eu poderia falar essa noite para vocês, eu fiquei um pouquinho, nossa, falar para a igreja, né? Mas eu fiquei muito feliz. E eu perguntei para ele, pastor, tem algum assunto específico? Ele disse, não, irmã, a senhora pode escolher, né? Então eu pensei sobre o que falar. Geralmente você pensa, ou você fala de alguma coisa que a igreja esteja precisando, né? Ou você, lógico, vai falar sobre algum tema que você goste. Eu gosto muito de falar sobre sonho. Quem é que nunca sonhou, né? O que vem à sua mente quando você ouve a palavra sonho? Eu sei que vai ter aqueles engraçadinhos que vão falar assim, sonho é aquele de comer, né? E é gostoso, né, gente? Com certeza, mas não é desse sonho que eu quero falar, não. Então, eu fui ao dicionário, como meu pai falava quando a gente era criança, quando a gente não sabia o significado de alguma palavra, ele vai lá, vai pesquisar no dicionário dos burros, era assim que meu pai dizia. E então, eu fui ao dicionário e eu encontrei os seguintes significados para a palavra sonho. Primeiro, é um conjunto de ideias que se apresentam ao espírito durante o sono. A gente viaja, né? A gente imagina um monte de coisa quando a gente está sonhando, inconscientemente. Segundo, utopia, imaginação sem fundamento, fantasia, ilusão, felicidade que dura pouco, esperanças vãs, ideias quiméricas. Aí eu pensei, utopia. Utopia é uma palavra que vem do grego, que significa um lugar que não existe. E quiméricas é algo que nunca vai acontecer. Lógico, falando isso em relação ao sonho. Mas, nos tempos bíblicos, as pessoas elas davam muita importância aos sonhos. E principalmente aos seus significados. Inclusive, a gente sabe, né, uma das histórias, a história de José, quando ele revelou o sonho através de Deus, né, para o copeiro, para o padeiro e também para Faraó. Então, essa questão de dizer que sonho é algo que nunca vai acontecer é uma coisa muito relativa, principalmente quando a gente fala das coisas de Deus. Mas também tem as pessoas antigas. Eu não sei se você já ouviu, mas se você é um pouquinho mais velho, é do meu tempo, as famosas crendices. As pessoas, elas, quando ouviram você dizer, sonhei com dente. Não, vem cá que eu vou te contar o que acontece quando você sonha com dente. Então, eu dei uma pesquisadinha e olha só. Quando a pessoa sonhava que sentia dor de dente, era um aviso para ela não praticar injustiça, para ela não se arrepender depois. Sonhar com dente postiço ou dentadura era sinal de que você seria ajudado em algum momento. Sonhar com sapato significava que a base da sua vida era forte. Sonhar com roupa nova significava novas atitudes e uma nova personalidade. E sonhar com bicho indicava sorte e confiança. E aquele pessoal famosinho que jogava no jogo do bicho, que não pode jogar aí, né? Mas eles, você sonha com jacaré, joga no jacaré, vai dar certinho, você vai ganhar um prêmio bom lá. E aí vai. Cada um acredita no que quer. E as crendices vão, superstições, e as pessoas vão acreditando naquilo que elas querem. Mas também tem os nossos sonhos. Eu me lembro de um sonho quando eu era criança, bem interessante. E eu acho que você já deve ter tido algum sonho engraçado ou até algum sonho parecido. Eu tenho certeza que você já sonhou que você caiu de uma ponte. Não sei. Eu morava no Pará, eu era criança, e lá as pontes, a maioria das pontes são de madeira. E aí, a gente, no sonho, eu e meus irmãos, a gente sonhava que a gente estava andando na ponte e, de repente, a gente caía, né? E aí, e quando estava chegando no finalzinho, a gente acordava, ainda bem, né? Que susto.
Às vezes a gente queria voltar a ter aquele sonho só para ver o que ia acontecer, mas eu nunca consegui voltar para ver o que ia acontecer no final. Um outro sonho que eu tive quando era criança, aquele sonho que você está sendo perseguido. Eu tenho certeza que um monte de gente já sonhou que estava sendo perseguido. E aí, quando eu estava sendo perseguida, eu corria, né, ia correndo, e aí a pessoa vinha atrás de mim, de repente você tropeçava, caía no meio-fio, e aí começava a ficar com falta de ar. E aí eu olhava para trás, e a pessoa estava chegando, aí de repente acordava. E aí quando acordava, eu estava com a cabeça coberta, por isso a falta de ar, né? Mas o sonho que eu quero falar para vocês, não é esse sonho também. É o sonho que alimenta a nossa vida. Segundo o escritor, pesquisador e psiquiatra Augusto Cury. Aliás, ele é um homem super inteligente e, para mim, ele também é um poeta, porque ele usa umas palavras assim, ele sabe colocar muito bem as palavras. E ele declara que os sonhos que nós temos enquanto estamos dormindo, eles são importantes para o desenvolvimento da nossa inteligência. Porém, os sonhos que a gente produz enquanto nós estamos acordados, são eles que nos inspiram a criar, nos ajudam a superar, encorajam a conquistar. Os sonhos, eles nos motivam a continuar a viver, a lutar, a acreditar, a não desistir. Por isso que é importante a gente sonhar. Nós precisamos sonhar. Nós não podemos deixar de sonhar. Então, vamos voltar um pouquinho ao passado, para você ver como que é tão importante sonhar. Quando a gente era criança, tanto na escola como em casa, sempre tinha aquela famosa pergunta que os adultos perguntavam para as crianças: o que você vai ser quando crescer? Então, muitas vezes você até viajava e até sonhava em ser um super-herói. Eu queria ser a Mulher Maravilha. Eu até girava, sabe? Queria ser a Mulher Maravilha. Mas talvez você tenha dito que queira ser um médico, um astronauta, um bombeiro, policial, aeromoça, detetive, vendedor, e vai lá um monte de profissão. E inconscientemente, por falta de conhecimento, os nossos antepassados, os nossos familiares e até os nossos amigos falavam assim: está louco, menino? Está louca, menina? Imagina que você vai ser médico. Não, médico é só para quem tem dinheiro. Eu não tenho dinheiro para poder bancar para você estudar. Você tem que estudar muito para ser médico. Aí, para você conseguir estudar numa faculdade federal, tem que estudar bastante. E aí, inconscientemente, a pessoa acabava falando assim: você é meio burrinho, você não vai conseguir. Então, a gente precisa prestar muita atenção naquilo que a gente fala. Porque, às vezes, por causa de uma palavra, muitas crianças, muitas pessoas, elas acabam deixando de acreditar que o sonho dela pode ser real. Nós temos grandes histórias de grandes homens que se tornaram vencedores porque eles não desistiram de sonhar. Entre eles Moisés, Maomé, Platão, Sócrates, Thomas Edison e muitos outros. E não por causa deles também. Aí você pode pensar: mas eu não tenho essa ideia tão grandiosa. Não, você pode ser um vencedor. Você só não pode deixar de sonhar. Você não pode desistir de sonhar. E a palavra-chave, sabe qual que é? Não desistir nunca. Conta-se um dia que uma criança, ela chegou diante de um pensador e perguntou para ele: que tamanho tem o universo? Ele passou a mão na cabecinha dela e ele olhou para o além, ele olhou para o céu e ele respondeu: sabe, o universo tem o tamanho do seu mundo. Sem entender o que ele falou, a criança perguntou novamente: mas que tamanho tem o meu mundo? E o pensador, ele olhou para ela e respondeu: o tamanho do universo tem o tamanho dos seus sonhos. Se os seus sonhos, eles são pequenos, sua visão vai ser pequena. Se suas metas são limitadas, os seus alvos vão ser diminutos. E a sua estrada vai ser estreita, e a sua capacidade de suportar as tormentas vai ser frágil. Irmão, não se contente com pouco. Seja ousado, sonhe alto, pense alto. Não deixe que as pessoas desanimem você a desistir dos seus sonhos. A presença dos sonhos, ela é tão importante na vida da pessoa que ela pode transformar os miseráveis em reis
E a falta de sonhar transforma milionários em mendigos. A presença dos sonhos, ela transforma idosos em jovens. E a falta dos sonhos faz dos jovens idosos. Eu vou contar a história para vocês de um sonhador que colecionava derrotas. E colecionava derrotas, pois é. Mas ele tirou das derrotas dele coragem, das fraquezas, sabedoria, e das suas perdas, sensibilidade. Como toda a história, ele era um jovem simples, filho de lavradores, e raramente ele ganhava presentes, que é uma coisa muito normal hoje em dia, né? E ele não tinha tempo para nada, porque ele tinha que trabalhar e ajudar a sua família. Mas aconteceu uma coisa muito triste na vida dele. Ele perdeu a mãe dele aos 9 anos de idade. E quando uma criança ela perde a mãe tão cedo, o solo dela, o chão dela cai. É o último estágio da dor de uma criança. Mas mesmo assim, ele não desistiu. Ele gostava muito de viajar. Mas viajar, ele não tinha dinheiro. Mas ele gostava de ler. E ler, ele conseguia viajar nas histórias que ele lia. E por ser pobre, ele não tinha condições de comprar livros. E muitas vezes, ele pedia livro para os seus vizinhos. Ou não, ele já tinha tempo. Não vai fazer diferença se ele me disser não, mas se ele me disser sim, eu vou estar ganhando. Ele era uma pessoa simples, mas ele era comum por fora, mas no seu interior, ele era um sonhador. E durante muitas vezes, as pessoas às vezes olhavam para ele e lá estava ele assim, ó, no além, pensando no além, sonhando. Um dia, já grande, ele resolveu montar um projeto. Ele queria ter uma vida estável, ele queria ganhar dinheiro, ele queria ter prestígio social. Tá tudo certo? No sonho dá tudo certo, né? Na nossa imaginação, quando a gente pensa em falar alguma coisa, a gente não gagueja, tá tudo bonitinho. Ele fez todo o planejamento e agora vou ser um homem de negócios. E ele foi. Mas ele foi fracassado. Ele foi à falência. E ele podia pensar, nossa, agora eu sou um Zé Mané, eu não sirvo para nada. Tem um registro na nossa memória que ele aciona quando acontecem algumas frustrações na nossa vida. Eu vou tentar explicar do jeitinho que eu entendi, porque eu não sou da área, tá? Então, assim, é o registro automático da memória, RAM. E quando acontece alguma situação de frustração, ele acorda, é como se ele acordasse. E algumas pessoas, elas não conseguem suportar ou superar essas decepções da vida. Algumas pessoas conseguem dar um passo para frente. Opa, vou continuar, não deu certo, não vou desistir. E foi assim que aconteceu com ele, ele não desistiu. Depois de um tempo, ele falou assim, eu quero ser político. Que sonho, né? Político, né? Mas tem sonho para tudo. Porque ele via muita injustiça e ele achava que se ele fosse ser um político, ele ia conseguir mudar e ajudar as pessoas. E ele resolveu ser um político. Fez a campanha, tudo bonitinho, tudo certinho. E quando chegou no resultado final, derrotado. Primeira vez nos negócios, não deu certo. Agora, como político, fracassado. Mas ele era um homem muito teimoso. E ele passou por cima de novo. Depois de um tempo, ele, vou me candidatar a deputado. Quero ser um político. E ele se candidatou. E agora, vencedor. Ele conseguiu vencer. Mas aí você pensa, mas se ele era um sonhador de fracassos, ele só conseguiu 2 vezes, ele foi derrotado e já conseguiu, e beleza. Depois de 1 ano que ele já estava na política, a noiva dele morreu. E foi a segunda frustração, e essa frustração foi muito forte na vida dele. E até eu vou ler aqui para vocês que isso acontece com muita gente. Quando ele perdeu a sua noiva, ele pensou, perdi minha mãe, perdi a pessoa que eu mais amava e agora perdi a mulher, a pessoa que eu mais amava na vida. Então,
abriram umas janelas na sua memória. E o nome dessas janelas são janelas killers, que significa assassino. Essas janelas killers, elas são zonas de conflitos intensas cravadas no inconsciente, que elas bloqueiam o prazer e a inteligência. E foi isso que aconteceu com ele. E quando a gente entra nessas janelas killers, nós reagimos como animais. Nós não pensamos. Nós fazemos as coisas sem pensar e simplesmente nós somos irracionais. E depois que eu li sobre isso, eu achei interessante que aí você começa a entender por que você reage em determinadas situações dessa forma, que é uma forma irracional. Por exemplo, quando uma pessoa ela possui síndrome do pânico, quando ela entra na sua janela killer, ela tem a sensação súbita de que ela vai morrer ou desmaiar, mesmo que ela esteja em saúde 10. Ela não tem nenhum problema de saúde, mas quando ela entra nessa janela killer, acontece isso. Quando uma pessoa também tem fobia de falar em público, ela entra nessa janela killer, ela simplesmente trava, ela esquece de tudo, a inteligência dela fica nula, e ela não consegue falar palavra com palavra. Quando um pai ou uma mãe, ou professor entra em uma janela killer, ele pode reagir agressivamente diante de um pequeno erro de um aluno ou do filho. Então, de repente, ele, menino, como que você... Ele está nessa janela killer. Então, preste atenção quando você agir dessa forma com alguém, em qualquer situação. Porque, muitas vezes, uma ofensa, ela pode marcar uma vida inteira. E ele tinha 2 escolhas, tá? Que nós já sabemos. Ou ele ficava nesse mundo da sua janela killer, ou ele saía. E nessa época não tinha muita instrução, essa questão de psicologia era muito... as pessoas não tinham muito conhecimento. E ele resolveu sair dessa janela killer. E ele agradeceu a Deus pela vida e pelas perdas, e fez delas uma oportunidade para compreender as limitações da existência e do crescer. Sabe o jogo do contente? Você tirar de uma coisa ruim uma coisa boa? É assim que esse nosso personagem fez. Gente, a história dele não para por aí. Eu comecei a ler, eu falei assim, eu vou ler o final da história, porque eu preciso saber o final. Mas não posso ler o final, eu preciso saber o que aconteceu antes. E ele continuou querendo se candidatar, e mais uma vez ele se candidatou a deputado. Mais uma vez, derrotado. Ele não desistia, não desistia. Mais uma vez ele se candidatou a senador. Mais uma vez, derrotado. E as pessoas já olhavam para ele, gente, já veio fracassado. Meu filho, muda de profissão, vai fazer outra coisa. Se fosse eu, gente, eu já tinha desistido também. E muitos de nós também. Mas ele falou, já veio fracassado, você não cansa de perder? Mas eu vou dizer para vocês, ele foi um vencedor do preconceito, foi um vencedor da discriminação, do deboche social, das suas inseguranças. Ele lutou pelos seus sonhos até a última gota de energia. E diante do tumulto social, quando ele perdeu para ser senador, ele simplesmente resolveu se calar. E ele se calou e fez a oração dos sábios. Sabe qual é? O silêncio. Depois disso, ele ainda se candidatou mais uma vez, sabe a que, gente? A vice-presidente. E ele pensou, se eu estiver por trás de alguém, talvez eu consiga vencer. Porque ele tinha 5 características dos grandes gênios. Ele era persistente na busca de seus interesses, ele animava-se diante dos desafios, ele tinha facilidade para propor ideias, ele tinha enorme facilidade de influenciar as pessoas. E ele não dependia do retorno dos outros para seguir seu caminho. Ele não dependia de ninguém, ele dependia simplesmente dele, dos seus sonhos. Porque se ele dependesse das pessoas, dos amigos, para ele ir em busca dos seus sonhos, ele não seria ninguém. E agora os amigos o abandonaram. Mas ele não desistiu. Que homem teimoso, viu? Que homem teimoso. Sabe quantas vezes ele se candidatou? 7 vezes. 7 vezes ele se candidatou. E aí, mais uma vez ele chegou. Gente, vou me candidatar novamente. E as pessoas, não, você está louco. De novo. Mas ele se candidatou. E sabe
Para qual posição ele quis se candidatar dessa vez? Presidente. É isso mesmo. Aí você pensa, gente, presidente é o máximo, é o pior. Não, você já é um fracassado e agora você quer ser presidente? Não conseguiu ser vice, não conseguiu ser deputado, não conseguiu ser senador, fracassou nos seus negócios e agora você quer ser presidente da nação? Você é um fracassado. Como que você vai cuidar de uma nação inteira? Mas ele foi insistente, ele persistiu. E eu vou dizer para vocês, ele ficou ansioso, ele ficou suando frio, ele não via a hora de sair o resultado das eleições. E quando saiu o resultado das eleições? Ele foi eleito o 16º presidente dos Estados Unidos da América do Norte. Gente, ele já era velho, ele já era idoso, já tinha os cabelos grisalhos. E eu me arrepiei quando eu vi o nome dele. Abraham Lincoln. Ele foi o presidente que emancipou os escravos do seu país. Ele foi um dos grandes poetas da democracia e dos direitos humanos. Ele foi um dos maiores sonhadores de todos os tempos. Ele teve todos os motivos para abandonar seus sonhos, mas apesar de todas as crises e das incontáveis frustrações, ele jamais desistiu deles. Abraham Lincoln, ele fez a diferença no mundo. Ele nunca desistiu dos seus sonhos, porque ele viveu um dos diamantes da psicologia. O destino não está programado, nem é inevitável. O destino é uma questão de escolha. E você? Quando foi que você parou de sonhar? Mas agora eu não falo dos sonhos deste mundo. Eu falo dos sonhos do céu. Quando foi que você parou de sonhar em ver o rosto de Jesus? De morar com Ele? De viver para sempre? Eu já estou cansada de viver nesse mundo. Essa pandemia, ela deu para a gente um pequeno vislumbre de coisas que vão acontecer ainda. E às vezes a gente, já passou, está tudo certo. E a gente esquece de sonhar, a gente precisa trabalhar, sim, a gente precisa sustentar a nossa família, a gente precisa pagar as nossas contas, mas parece que a vida voltou ao normal de novo e a gente esqueceu de sonhar. Quando foi que você parou, que você desistiu de sonhar, de morar com Jesus no céu? Eu já estou cansada desse mundo. A nossa vida ela é um círculo. A gente acorda, a gente come, a gente faz as nossas meditações, quando a gente faz, a gente vai para o trabalho, a gente se diverte um pouco, chega em casa, dorme e começa tudo de novo. É um círculo. Quando é que isso vai acabar? Eu já estou cansada disso. Eu quero ter um círculo diferente, eu quero ter um círculo de alegria, eu quero poder ver o rosto de Jesus. Eu sonho com o dia de encontrar Jesus. Nós precisamos sonhar com o céu. Irmãos, Jesus está voltando. Que nós possamos ser insistentes, que nós possamos ser persistentes como Abraham Lincoln. Que nós possamos não deixar as pessoas nos abalar e fazer com que a gente desista de sonhar, mas não só os sonhos dessa terra, mas os sonhos do céu, os sonhos de encontrar com Jesus e de morar para sempre com Ele na eternidade. Esse é o meu desejo, a minha oração para nós todos nessa noite. Amém. Sonhei com o céu, sonhei com meu rei, em ruas de ouro andei, e o rio
braços descansar. Paizinho querido, venha logo me buscar. Em sua casa irei para sempre habitar. Beleza igual nunca vi no lar celestial. Amigos que aqui eu deixei, ali encontrei. Meu anjo estava também a esperar por mim, para levar-me ao Mestre na santa cidade de Deus. Quero seu rosto ver e em suas mãos tocar. Quero o abraçar e em seus braços descansar. Paizinho querido, venha logo me buscar. Em sua casa irei para sempre habitar. Ansiosa espera esse lar que Deus vai habitar, onde só haverá amor e a paz irá reinar. Quero seu rosto ver e em suas mãos tocar. Quero o abraçar, em seus braços descansar. Paizinho querido, venha logo me buscar. Em sua casa irei para sempre habitar. Paizinho querido, volte logo, por favor. Quero contigo estar e sempre te adorar. Do jeito que você está aí na sua casa, vamos falar com Deus. Querido Deus, nós te agradecemos porque tu nos destes a oportunidade de sonhar. Mas agora, neste momento, nós te pedimos que os nossos sonhos não sejam nossos, que eles sejam teus. Senhor, não deixe que nós nos afastemos de ti e não tenhamos vontade de estarmos contigo no céu. Que o nosso maior sonho, Senhor, seja morar contigo, com Jesus, com os anjos e com todos os salvos. Nós estamos cansados deste mundo. Nós queremos estar contigo para sempre, Senhor. Volte logo e ajuda-nos para que estejamos contigo, Senhor. São as bênçãos que te pedimos e agradecemos em teu santo nome, hoje e sempre. Amém.